E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Gente, as diretrizes de comunidade do nosso amigo aqui mudou e agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Eu sei que muitos de vocês, eu acredito que 97% aqui da maioria não gosta da introdução, ou pula, ou fica procurando aí nos comentários a minutagem que começa a narração do vídeo. E sempre tem alguém deixando, e eu coloco aqui, ó, no vídeo, os minutos que tem da introdução, já se você quiser pular, tá bom? Eu peço que se você vê que tem muita minutagem, se você vê que uma pessoa já comentou, não comenta mais, porque fica muito lotado de minutagem. E quando eu puxo o resumo aqui dos comentários do vídeo, só dá isso, gente. E eu fico me sentindo mal em apagar esses comentários, porque eu acho que comentários agrega o canal. E eu me sinto mal, não entendo por quê. Hoje teremos o quê? Hoje teremos vídeo na seleção Mamão com Açúcar. Eu acredito que é uma historinha fofa. É sobre Sugar Daddies. Sugar Daddies. Ela é bem bacana. Eu já postei aqui nesse canal, ou foi no outro, um pouco semelhante, mas com coisas diferentes. E essa é bem bacana. Eu acho que é até mais bacana do que a outra, tá? Pra quem gostou do vídeo e pra quem não gostou também, não se esqueçam de curtir, tá? Porque vocês assistem o vídeo, ficam aí na rotina de vocês e se esquecem. Aí termina o vídeo, vocês já pulam pra próxima história. Então, por gentileza, já que você tá aqui me escutando agora, não se esquece de curtir e comentar, por favor, tá? Ajuda essa mãe aqui, trabalhadora, essa mãe que precisa ganhar dinheiro para sustentar seus filhos. Ajudem aqui, galera. Que Deus fica muito feliz quando vocês ajudam o próximo, tá? Um beijo, espero que vocês tenham uma semana e esse feriado que vai chegar aí bem abençoado, tá? Tchau! Minha colega de quarto reclamou que o namorado online dela era controlador demais, então decidiu passá-lo para mim. Ele está sempre rastreando minha localização e até me dizendo o que vestir. As pessoas online dizem que caras assim são possessivos e acabam te forçando a entrar em algum relacionamento doentio. Melhor para você. Como não tem pai, provavelmente vai gostar de um cara mais velho e controlador como ele. Levantei a mão para dar um tapa nela quando uma enxurrada de comentários passou diante dos meus olhos. Garota, o que você está pensando? Esse cara mais velho é bonito, cheio de energia e tem mais disposição do que universitários. Basta piscar os olhos e ele te daria o mundo. Claro, Josiah gosta dessa coisa de controle, mas é daquele tipo que te obriga a usar roupas de grife, te leva para restaurantes com estrelas Michelin, te faz morar em uma cobertura, garante a aprovação do seu green card e ainda te transfere de uma faculdade comunitária para uma Ivy League. Não se preocupe, essa Hazel é apenas um recurso do enredo. Quando Josiah perceber que estava falando com a garota errada, vai correr de volta para encontrar nossa rainha Stella. Aí teremos o romance quente e possessivo, pelo qual todos estamos esperando. Minha mão abaixou suavemente, e eu apenas acariciei a bochecha da minha colega de quarto. Obrigada. Vou dar o meu melhor. Não era pelo dinheiro. Eu só queria muito entrar em uma universidade da Ivy League. No momento em que consegui acesso à conta descartável de Stella Reed, troquei a senha. Assim que entrei, minha tela foi inundada por mensagens. Você está bem? Por que não responde? Faltou às aulas de novo? Por que sua localização continua mostrando o dormitório? Atenda o telefone. A última mensagem havia sido enviada 2 horas antes. Comprei uma passagem de volta. É melhor você ter uma boa explicação para isso. Ao ver aquilo, rolei rapidamente o histórico de conversas. Assim como Stella havia dito, ele era um homem mais velho que passava a maior parte do ano no exterior. Eles não conversavam muito, mas sempre que falavam, ele perguntava o que Stella tinha feito naquele dia, se tinha comido e se estava estudando. Ele até a incentivava a se transferir da faculdade comunitária para uma universidade, depois cursar uma pós-graduação e, em seguida, fazer um doutorado. Mas não eram apenas conselhos. Ele também enviava dinheiro para ela, $5.000 de cada vez. Aquilo já era muito para um universitário comum, mas para Stella, não era suficiente nem para comprar uma bolsa de grife. Stella tentou pedir mais dinheiro, mas ele recusou. Eu pesquisei. A maioria dos estudantes não recebe mais de $2.000 para despesas de subsistência. 5.000 já é mais do que suficiente. Não fique ostentando dinheiro. Você não vai querer causar inveja na escola. Essas 2 mensagens provavelmente fizeram Stella considerá-lo um velho pão duro e moralista, alguém que ela entregou de bom grado para mim. Já fazia 2 dias desde a última conversa, e o desaparecimento repentino de Stella o deixara à beira do desespero. Corri para a caixa de texto e digitei um pedido de desculpas o mais rápido que pude.
Sinto muito. Estou com febre alta há 2 dias. Estava delirando e meu celular também quebrou. Menos de 3 segundos depois de eu enviar a mensagem, uma chamada de voz apareceu. Respirei fundo, recusei a ligação e expliquei. Minha garganta está completamente rouca. Não consigo falar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então, uma notificação de transferência bancária apareceu na minha tela. $100.000. É porque não te dei dinheiro extra da última vez? Você está brava comigo? Contei os zeros na tela, com os dedos tremendo levemente. $100.000. Assim, do nada. Quem disse que aquele homem era mão de vaca estava completamente enganado. Ele era incrivelmente generoso. Não aceitei a transferência e respondi: não quero dinheiro. Então, o que você quer? Fiquei encarando aquelas palavras enquanto meu coração disparava no peito. Não quero mais ir para uma escola. A caixa de conversa ficou em silêncio assim que a mensagem foi enviada. Ao mesmo tempo, mais comentários passaram diante dos meus olhos. Essa coadjuvante é tão gananciosa, mal se aproximou dele e já quer virar uma mulher sustentada. Que pena. Esse cara odeia interesseiras. Ele gosta de garotas que têm ambições próprias. É só esperar. Ele não vai responder. Ele despreza esse tipo de pessoa acima de tudo. Meu coração disparou e rapidamente enviei outra mensagem. Quero dizer, quero sair da faculdade e refazer o satê. Você pode me ajudar com isso? Os segundos passavam. Fiquei encarando a tela com as palmas das mãos suando. 1 minuto. 2 minutos. Quando comecei a temer que ele tivesse percebido que eu não era a pessoa com quem costumava conversar e nunca mais responderia, uma nova mensagem apareceu. Claro. No dia seguinte, recebi uma ligação. O homem do outro lado da linha disse se chamar Luke Carter, secretário do Sr. Kent. Ele pediu que eu levasse meus documentos de identificação a um café próximo à faculdade, para conversarmos sobre meus planos de refazer o SAT. Mesmo que Stella nunca tivesse dado informações pessoais detalhadas a ele durante as conversas, passei o caminho inteiro nervosa. Felizmente, Luke apenas conferiu meus documentos e não comentou nada. Em seguida, perguntou se eu já tinha alguma universidade em mente. Fiquei um pouco constrangida e respondi: quero entrar na Universidade de Kenilworth. Luke pareceu surpreso. Os comentários também explodiram novamente. Sério? Essa garota faz ideia do que é a Universidade de Kenilworth? Acha que pode simplesmente largar a faculdade e entrar lá? Ela é realmente ingênua a ponto de pensar que esse velho pode comprar uma carta de admissão para Kenilworth. Você só conseguiu entrar em uma faculdade comunitária. Fique lá e pare de sonhar. Eu sabia que aquilo parecia ridículo. Mas que estudante do interior nunca sonhou em entrar na Universidade de Kenilworth? Eu só fui parar em uma faculdade comunitária porque tive uma febre alta e perdi uma sessão inteira do SAT. Depois que recebi minha pontuação, quis refazer a prova. Mas meus pais recusaram. Eles queriam que eu me formasse o mais rápido possível e começasse a trabalhar para ajudar a sustentar meu irmão mais novo. Mesmo assim, minha nota no SAT ainda era mais de 100 pontos superior à de Stella e dos outros. Eu esperava que Luke me dissesse para parar de sonhar acordada, exatamente como os comentaristas fizeram, mas, em vez disso, ele apenas assentiu. Então está decidido. Vamos elaborar um plano para colocá-la na Universidade de Kenilworth, senhorita Clarkson. Perguntei o que esse plano envolveria. Luke explicou que primeiro cuidaria da minha saída da faculdade, depois providenciaria uma residência em Kenilworth e contrataria os melhores tutores particulares para me dar aulas individuais. Fiquei completamente chocada. Uma residência em Kenilworth? Isso significava que eu poderia fazer o exame lá? E ainda teria aulas particulares com os melhores professores? Se eu tivesse tido isso antes, nunca teria precisado chutar a última questão de matemática da prova. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Luke, quanto tudo isso vai custar? Luke respondeu. A senhora não precisa se preocupar com os custos, senhorita Clarkson. O Sr. Kent cuidará de tudo. Depois da conversa, Luke me levou a um shopping. Disse que o Sr. Kent havia pedido que ele comprasse roupas novas e um celular novo para mim. Foi durante esse passeio que descobri o nome completo do tal homem mais velho, Josiah Kent. Ele havia fundado sua própria empresa e estava expandindo os negócios para o exterior. Por isso não voltaria por pelo menos 1 ano. Peguei meu celular discretamente e procurei o nome dele na internet. Luke tinha descrito a empresa como um pequeno negócio. Mas quando vi o nome Kent Group na tela, fiquei atordoada. Uma empresa pequena? Nem de longe. O patrimônio de Josiah era maior do que o de todos os garotos ricos do círculo de Stella somados. E aquele rosto, melhor do que o de qualquer celebridade. Ah, não. Agora que essa coadjuvante descobriu quem ele realmente é, nunca mais vai largá-lo. Sai fora, garota. O velho pertence a Stella. Não se preocupem. Quando ele descobrir que ela não é a Stella, vai descartá-la na mesma hora. A palavra descartar me trouxe de volta à realidade. Um dia Josiah voltaria para Stella. Disso eu tinha certeza. Mas, até lá, eu seria a namorada virtual perfeita. Trataria Josiah como meu benfeitor particular. Peguei o celular imediatamente e enviei uma enxurrada de agradecimentos e mensagens carinhosas. Na pressa, acabei digitando uma frase a mais. Obrigada, querido, por me ajudar com a faculdade. Um dia vou te retribuir tudo isso, eu prometo. No instante em que percebi o que tinha escrito, já era tarde demais para apagar. Eu estava acabada. Minha identidade seria descoberta, e eu perderia a chance de entrar na Universidade de Kenilworth, antes mesmo de refazer o SAT. Enquanto entrava em pânico, uma mensagem de voz de Josiah apareceu. Tudo bem, querida. Sua voz era baixa e profunda. Mas eu sabia. Aquele querido? Ele tinha gostado. Eu acabara de voltar para o dormitório, carregando várias sacolas de compras, quando Stella veio na minha direção. Reddit, contos e afins. Hazel, quem era aquele homem que te deixou aqui hoje? Foi ele quem comprou tudo isso para você? Parei e respondi. Sabe aquele namorado virtual que você me passou?
Stella franziu a testa, claramente insatisfeita. O que você fez? Quando eu falava com ele, ele só me mandava $5.000 por mês. Agora está comprando tudo isso para você? Felizmente, eu já tinha pensado numa explicação. Abri rapidamente as sacolas e mostrei o conteúdo. Olha só, tem bastante coisa, mas tudo é barato. Essa camiseta custou apenas $20. O jeans custou 39. Tudo isso junto não chega nem a 200. A expressão de Stella suavizou um pouco, mas ela ainda parecia desconfiada. Você está mentindo para mim? Eu vi o carro em que ele estava. Deve valer pelo menos 1 milhão. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. É um carro da empresa. Ele é secretário de alguém. Às vezes dirige o carro do chefe por causa do trabalho. Stella finalmente pareceu aliviada. Por um momento achei que ele fosse realmente rico. Ela riu. Mas até um secretário está acima do que alguém com a sua aparência conseguiria. Ele gastou tudo isso com você, então me deve um agradecimento, não acha? Pague meu jantar. Fingi não notar o sarcasmo. Claro, é o mínimo que eu posso fazer. O que você quer comer? Ainda vou decidir. Também vou levar alguns amigos. Você não se importa, né? Assenti. Menos de 2 horas depois, o rumor de que eu estava sendo sustentada por um homem mais velho e pão duro já havia se espalhado por todo o dormitório feminino. Eu não poderia me importar menos. Em breve, deixaria a faculdade de qualquer forma. Soltei um suspiro de alívio, tirei as roupas das sacolas, experimentei algumas peças e tirei uma foto diante do espelho. Enviei a foto para Josiah. Hesitei por um segundo antes de acrescentar outra mensagem. Querido, adorei todas as roupas que Luke comprou para mim hoje. Qual conjunto você acha que devo usar amanhã? Josiah respondeu quase imediatamente. O primeiro. A partir daquele dia, comecei a relatar para ele cada pequeno detalhe da minha vida. Eu pedia a opinião dele sobre o que vestir e para onde ir. Enviava minha localização espontaneamente onde quer que estivesse e até avisava quando tomava um gole de água. Acontece que Josiah realmente tinha uma forte necessidade de controle e sempre ficava de bom humor quando eu obedecia. Luke era incrivelmente eficiente. Em menos de uma semana, toda a documentação necessária para minha saída da faculdade comunitária estava pronta. Quando o dormitório inteiro descobriu que eu estava deixando a faculdade, todos vieram me perguntar quais eram meus planos. Com Stella por perto, eu jamais contaria a verdade. Então respondi. Meu namorado acha que faculdade comunitária não tem futuro. Ele quer que eu volte para casa e disse que vai cuidar de mim. Minhas outras 2 colegas de quarto ficaram horrorizadas. Mia arregalou os olhos. Hazel, você enlouqueceu? Um diploma universitário é importante. E depois? O que você vai fazer? A outra colega concordou imediatamente. Exatamente. E se ele te abandonar depois? Homens não são confiáveis. Antes que eu pudesse responder, Stella soltou um resmungo. Vocês duas estão exagerando. Hazel está fazendo isso por vontade própria. Ela cruzou os braços e revirou os olhos. Esse cara pode ser meio pão duro, mas ainda é mais generoso do que a maioria. Se ela quer largar tudo por um namorado virtual, o problema é dela. As duas ficaram sem palavras. Eu simplesmente continuei arrumando minhas malas. De certa forma, o destino estava prestes a provar que Stella estava errada. Era verdade. Eu me mudei para uma mansão. Passei a viver cercada por empregados, criados e uma equipe inteira cuidando de tudo. Tudo o que eu precisava fazer era sentar e deixar que resolvessem as coisas por mim. Mesmo aproveitando aquela vida luxuosa, não me esqueci de construir minha persona nas redes sociais. Publicava mensagens como uma namorada completamente apaixonada e dependente. Dizia que passava os dias fazendo tarefas domésticas para meu namorado. Cheguei até a postar fotos falsas de presentes baratos encontrados na internet, afirmando que tinham sido dados por ele. Stella comentava em todas as minhas publicações. Dizia que tinha inveja de mim. Mas no grupo do dormitório escrevia: Hazel é tão idiota, ele a usa como empregada gratuita, e ela realmente acha que vai virar uma mulher rica. Os comentários que apareciam diante dos meus olhos estavam cheios de inveja. Essa coadjuvante não tem vergonha nenhuma. Tudo isso deveria ser da Stella. Ela até falsifica as postagens para impedir que Stella descubra a verdade e volte atrás de Josiah. Eu não ligava. As palavras deles não podiam me machucar. No terceiro dia morando na mansão, Luke apareceu carregando uma pasta. Senhora Clarkson, sua residência em Kenilworth foi aprovada. Está tudo resolvido. Fiquei encarando os documentos enquanto minhas mãos tremiam. Uma residência em Kenilworth era algo que meus pais sempre sonharam conseguir para meu irmão. E agora aquilo simplesmente havia caído no meu colo. Na semana seguinte, Luke começou a trazer tutores. Um especialista em redação que participava da elaboração de questões do SAT. Um professor de matemática que escrevia materiais preparatórios. Um professor de leitura que havia lecionado em universidades renomadas. Minha agenda foi preenchida das 8 da manhã às 11 da noite. Quando Josiah viu o cronograma, não gostou nem um pouco. Ele determinou que eu encerrasse os estudos às 9 da noite. Disse que estudar daquele jeito acabaria me enlouquecendo. Eu queria argumentar que aquilo não era nada demais. Qualquer estudante determinado estudaria até tarde para alcançar seus objetivos. Mas não tive coragem de discutir. Não com meu verdadeiro benfeitor. Então continuei estudando, alimentando minha imagem de namorada carente nas redes sociais e conversando com Josiah todos os dias. Num piscar de olhos, chegou a véspera do SAT. Eu estava me preparando para dormir cedo quando os comentários, que não apareciam havia algum tempo, explodiram novamente. Ele voltou. O velho voltou. Lá vamos nós. Ele vai descobrir que essa coadjuvante é uma impostora, expulsá-la e correr de volta para Stella. Ela se esforçou tanto e nem vai conseguir fazer o SAT. Isso é perfeito. Meu coração afundou. Josiah tinha voltado? E ele pretendia me impedir de fazer a prova? Meu corpo reagiu antes da minha mente.
Quando percebi, já estava com minhas coisas nas mãos e correndo para a porta. Eu poderia perder qualquer outra coisa. Mas precisava fazer o SAT. Precisava entrar na Universidade de Kenilworth. Mal girei a maçaneta quando colidi contra um peito firme. Levantei os olhos lentamente. O homem diante de mim era ainda mais impressionante do que nas fotografias. Josiah me observava com uma expressão fria. Para onde você está indo? Os comentários enlouqueceram. Descanse em paz, garota. Você entrou direto na toca do leão. Ele odeia mentiras mais do que qualquer coisa. Agora você está acabada. Ele vai perceber imediatamente que ela não é a verdadeira garota. Cada comentário parecia um golpe. Tomada pelo nervosismo, abaixei a cabeça. Desculpe, Sr. Kent. Assim que as palavras saíram da minha boca, ouvi uma risada baixa. Ergui a cabeça. Para minha surpresa, Josiah estava sorrindo. Era apenas um leve movimento nos lábios, mas ainda assim era um sorriso. O quê? Ele perguntou. Você me chama de querido com tanta naturalidade atrás de uma tela, mas agora voltou a me chamar de Sr. Kent? Meu rosto queimou instantaneamente. Os comentários explodiram em uma sequência interminável de pontos de exclamação. O quê? Ele está sorrindo? Por que ele está falando disso? Garota, diga alguma coisa! Eu fiquei completamente imóvel. Josiah, porém, apenas mudou de assunto. Você já deixou tudo pronto para o SAT? Foi a primeira vez que alguém se importou tanto com algo relacionado a mim. No dia seguinte, Josiah me levou pessoalmente ao local da prova. Quando saí do centro de exames, comecei a chorar. Josiah me puxou para seus braços e perguntou se eu tinha ido mal. Mas não era isso. Eu tinha tirado a nota máxima. A prova já não era tão difícil para mim. Além disso, tive tutores excepcionais me orientando durante todo o processo. Eu havia praticado um tema muito parecido para a redação. Meu tutor de matemática acertou quase 80% da questão mais difícil. E uma das passagens de leitura era praticamente idêntica a uma que eu já tinha estudado antes. Então era assim que se sentia. Reddit, conto e afins. Ter alguém cuidando de você. Ter alguém torcendo pelo seu sucesso. Quando voltei para a mansão, dormi o restante do dia. Ao acordar, encontrei meu criado mudo repleto de presentes. O mordomo explicou que Josiah havia mandado prepará-los para comemorar o fim da prova. As empregadas vieram me parabenizar uma por uma. O chefe já tinha preparado minha sopa favorita. Senti meus olhos se encherem de lágrimas novamente. Durante toda a minha vida, meus pais só tiveram olhos para meu irmão mais novo. Quando eu tirava boas notas, era apenas minha obrigação. Quando ia mal, estava desperdiçando o dinheiro deles. Quando tive aquela febre e perdi parte da prova no ano anterior, a primeira reação deles não foi perguntar como eu estava. Em vez disso, calcularam qual seria a opção mais barata: pagar para eu refazer o exame ou me mandar direto para uma faculdade comunitária. Ninguém jamais tinha se preocupado tanto comigo. Ninguém jamais tinha comemorado minhas conquistas dessa forma. Eu não conseguia mais aceitar tudo aquilo de consciência tranquila. Principalmente sabendo que havia mentido para conseguir chegar até ali. Procurei Josiah decidida a contar toda a verdade. Mas, antes que eu pudesse abrir a boca, ele segurou minha mão e me levou para fora. Você terminou a prova, disse ele. Então tenho um grande presente para você. Chegamos a uma concessionária de carros de luxo. Escolha um, disse Josiah. Uma comemoração pela sua liberdade. Fiquei olhando para os logotipos dos carros, com as palmas das mãos suando. Antes que eu pudesse responder, uma voz familiar soou atrás de mim. Esse é novo? Posso fazer um test drive? Virei-me imediatamente. Stella estava agarrada ao braço de um homem desconhecido, apontando para um carro mais adiante. No instante em que ela me viu, congelou. Seu olhar deslizou para Josiah ao meu lado. Então ela ficou completamente imóvel. Finalmente, Josiah e Stella se encontraram. A identidade da coadjuvante finalmente vai ser exposta. Vamos ver quanto tempo ela consegue continuar fingindo. Ele vai perceber imediatamente que essa é a garota com quem conversava online. O drama possessivo está prestes a começar. Meu coração quase parou. Instintivamente segurei a manga de Josiah e tentei puxá-lo para longe. Mas já era tarde. Stella caminhava diretamente em nossa direção. Hazel, quanto tempo? Ela lançou um olhar demorado para Josiah. Então esse é seu namorado? O secretário? Apertei os lábios e permaneci em silêncio. O sorriso de Stella se ampliou. E o que vocês estão fazendo aqui? Olhando carros? Todos os modelos desta concessionária custam uma fortuna. O mais barato vale centenas de milhares. Será que o salário dele dá para isso? Antes mesmo que ela terminasse de falar, o homem ao seu lado avançou apressadamente. Sr. Kent. Sua voz tremia. Meu Deus, não acredito que encontrei o senhor aqui. Stella piscou, confusa. O homem fez uma leve reverência e estendeu um cartão de visitas com as duas mãos. Senhor Kent, sou Jake White, da Summit Supplies. Vi o senhor na feira de investimentos da última vez. Nunca imaginei encontrá-lo aqui hoje. Josiah apenas lançou um olhar para o cartão. Não o pegou. Também não respondeu. Jake não pareceu ofendido. Pelo contrário. Ficou ainda mais entusiasmado. O senhor veio comprar um carro? Conheço muito bem esta concessionária. Posso mostrar os melhores modelos. Foi nesse momento que Stella finalmente saiu do choque. Ela puxou a manga de Jake. O que você está fazendo? Ele é apenas um secretário. Por que está tratando esse cara assim? Jake virou a cabeça para encará-la. Seu rosto ficou cheio de incredulidade. Secretário? Do que você está falando? Ele apontou para Josiah. Esse é o Sr. Kent, do Grupo Kent. Qualquer pessoa do círculo empresarial de Kenilworth sabe quem ele é. Você nunca ouviu falar dele? A boca de Stella se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Jake continuou tentando puxar conversa, pedindo informações de contato e tentando criar uma conexão. Josiah finalmente respondeu. Estou aqui para escolher um carro para minha namorada.
Não tenho interesse em discutir negócios. Então segurou minha mão e começou a se afastar. Mal demos 2 passos quando Stella correu atrás de nós. Você é o Cyrus? Ela encarou Josiah diretamente. Eu sou a Momo. Sou sua namorada online. Você não me reconhece? Minha cabeça começou a zumbir. O dia que eu mais temia finalmente havia chegado. Josiah franziu a testa. Minha namorada é claramente... Não é ela. Stella avançou e o interrompeu. Sou eu. Ela apontou para si mesma. Você se lembra da nossa primeira conversa? Você perguntou por que eu usava o apelido Momo. Eu disse que era porque adorava aquele emoji. E você respondeu que também gostava. Você me enviou $5.000. Quando pedi mais, disse que um estudante não precisava de tanto dinheiro. Ela despejou detalhe após detalhe, sem parar. Todos corretos. Todos retirados das conversas antigas. Então, ela se virou para mim. Pergunte para Hazel se não acredita em mim. Não era comigo que você estava falando no começo? O olhar de Josiah recaiu sobre mim. Meu coração afundou. Baixei a cabeça. Sim. Minha voz saiu quase como um sussurro. Era ela no começo. Stella soltou um longo suspiro de alívio e imediatamente tentou se agarrar ao braço de Josiah. Querido, ouviu isso? Ela roubou minha conta. Eu te procurei por tanto tempo e achei que nunca mais teria notícias suas. Não acredito que finalmente te encontrei. O quê? Levantei a cabeça. Eu não roubei sua conta. Foi você quem me entregou ela. O sorriso de Stella desapareceu instantaneamente. Hazel, não seja ridícula. Eu amo meu namorado. Por que eu entregaria minha conta para você? Então ela voltou a se virar para Josiah, adotando um tom manhoso. Querido, olha para ela. Ela mentiu para você esse tempo todo. Você gastou muito dinheiro com ela, não gastou? Devia recuperar tudo e denunciar essa golpista para a polícia. Olhei para Stella sem acreditar. Eu sabia que ela era egoísta. Mas nunca imaginei que pudesse ser tão cruel. Uma coisa era me chamar de mentirosa. Outra completamente diferente era tentar me mandar para a prisão. Quis me defender. Quis explicar que nunca havia roubado nada. Mas, sob o olhar tranquilo de Josiah, as palavras simplesmente desapareceram da minha garganta. Porque no final das contas, eu realmente o tinha enganado. Talvez não sobre tudo, mas sobre quem eu era. Era natural que ele ficasse furioso. Natural que me odiasse. Natural que escolhesse Stella. Enquanto eu me preparava para aceitar qualquer julgamento, Josiah soltou um suspiro. Eu sabia. Todos congelaram. Sabia o quê? Stella perguntou. Josiah olhou para ela pela primeira vez. Eu sabia que a pessoa respondendo minhas mensagens tinha mudado. Stella ficou atordoada. Como assim? Josiah respondeu calmamente. Porque a garota com quem eu conversava antes só sabia me pedir dinheiro. Reddit, contos e afins. O silêncio caiu sobre o local. Então ele continuou. A outra me contava sobre as aulas. Perguntava minha opinião sobre roupas. Mandava a própria localização. Falava sobre os livros que estava lendo. E agradecia por tudo. Cada palavra fazia o rosto de Stella ficar mais pálido. Ela tentou se recompor. Mas essa era eu! Ela só estava fingindo ser eu! Josiah sequer pareceu interessado na explicação. Em vez disso, voltou-se para Jake. Você sabia que ela estava saindo com outros homens ao mesmo tempo? Jake congelou. O quê? Stella entrou em pânico imediatamente. Ele está mentindo! Eu nunca fiz isso! Josiah permaneceu indiferente. Ela fez. Jake olhou para Stella. A expressão dele mudou completamente. Choque, raiva, humilhação, tudo ao mesmo tempo. Stella balançou a cabeça freneticamente. Jake não acredita nele. Mas Josiah já havia perdido o interesse. Jake. Sua voz era calma. O grupo Kent não faz negócios com pessoas incapazes de enxergar a verdade. A mensagem era clara. Jake ficou em silêncio por alguns segundos. Então tomou sua decisão. Virou-se para Stella. Acabou. O quê? Acabou para nós. A expressão dele ficou fria. E quero cada centavo que gastei com você de volta. Stella arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Vai acreditar nele acima de mim? Sou menos importante para você do que um contrato? Jake soltou uma risada amarga. O que você esperava? Você realmente acredita que é tão especial assim? Os dois começaram a discutir imediatamente. Suas vozes ficaram cada vez mais altas, mas eu quase não conseguia ouvi-las. Os comentários passavam diante dos meus olhos como um borrão. Meu Deus, o Josiah não teve misericórdia. Espera. Ele não deveria estar protegendo a Stella? Sério, ela estava enganando vários caras ao mesmo tempo e ainda quer bancar a vítima? Agora eu apoio Hazel e Josiah. Sou só eu, ou ele acabou de admitir que sabia da troca de identidade desde o início? Então ele percebeu tudo e mesmo assim ficou ao lado da Hazel? Fiquei completamente imóvel. Até que uma mão grande e quente envolveu a minha. Josiah me puxou suavemente para longe da confusão, para longe dos gritos, para longe de Stella. Só quando já estávamos próximos da saída, percebi que ele ainda segurava minha mão. Então sua voz soou baixa ao meu lado. Você está bem? Caminhamos por um longo tempo, até que Josiah finalmente parou em um lugar tranquilo e vazio. As palavras dele interromperam meus pensamentos confusos, e eu ergui os olhos para encará-lo. Josiah continuava tão calmo e gentil quanto sempre, como se nada daquilo tivesse acontecido. Meu nariz ardeu. Abaixei a cabeça e pedi desculpas. Desculpe, senhor. Kent. As sobrancelhas dele se franziram imediatamente. Uma dor aguda apertou meu peito. Eu sei que você disse tudo aquilo para me proteger, mas eu menti para você.
Usei você para sair da faculdade comunitária e conseguir uma residência em Kenilworth. Minha voz começou a tremer. Se quiser se vingar de mim, eu aceito. Só por favor, não tire de mim a chance de entrar na universidade. Engoli em seco. Prometo que vou te devolver tudo o que gastou comigo. Cada centavo. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar pela garganta. Então Josiah falou. Você gosta da Stella? Pisquei, completamente confusa. O quê? Ele soltou um suspiro suave. Você não precisa me devolver nada. Fiquei imóvel. Josiah continuou. Eu não estava apenas dizendo aquilo para protegê-la. Sua voz era baixa. Sempre soube que havia algo errado. Ele desviou o olhar por um instante. Quando eu enviava dinheiro para Stella, ela só queria mais. Quando falávamos, ela mal prestava atenção ao que eu dizia. Mas então, um dia, as respostas mudaram. Meu coração disparou. Josiah olhou diretamente para mim. Você começou a me contar sobre as aulas. Sobre os livros que estava lendo. Sobre os lugares para onde ia. Você me mandava mensagens só para dizer que tinha almoçado. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Até me avisava quando bebia água. Meu rosto ficou vermelho imediatamente. Josiah balançou a cabeça. Foi aí que percebi. Percebeu o quê? Perguntei em voz baixa. Que a pessoa do outro lado da tela não era mais a mesma. O silêncio pairou entre nós. Então ele deu um passo na minha direção. Quando Stella parou de responder, achei que aquele seria o fim. Mas então você apareceu. Seu olhar se suavizou. E sinceramente não queria que você desaparecesse também. Os comentários explodiram novamente. Olhem para o Josiah. Ele está entrando em modo completamente possessivo. Ela ainda não percebeu? Esse homem está apaixonado. Ele fez tudo isso por ela, e ela ainda não confessou. Anda logo, Hazel. Fiquei congelada, mas aquelas palavras despertaram um pensamento ousado. Chamei baixinho. Josiah. Ele voltou a me encarar. Reuni toda a coragem que tinha. Você não me trouxe aqui só para eu arrumar minhas coisas, trouxe? Ele permaneceu em silêncio. Observei a pequena mudança em sua expressão. E entendi. Você queria me manter ao seu lado. Os olhos dele escureceram levemente. Era exatamente isso. De repente, tudo fez sentido. Dei um passo à frente e passei os braços ao redor da cintura dele. Se quer me manter por perto, basta dizer. Meu coração disparava. Você não precisa inventar desculpas. Pela primeira vez, o homem sempre tão calmo pareceu genuinamente surpreso. Respirei fundo. Então disse as palavras que vinha escondendo há tanto tempo. Eu também gosto de você. O corpo de Josiah ficou rígido. Ele me encarou por alguns segundos. Depois me puxou para perto. E me beijou. A possessividade de Josiah nunca desapareceu. Quando tudo veio à tona, ele praticamente me arrastou até o cartório. Segundo ele, promessas eram frágeis. Assinaturas eram muito mais confiáveis. Josiah dizia que tinha medo de eu fazer com ele a mesma coisa que Stella havia feito. Passá-lo para outra pessoa. Por isso, na opinião dele, uma certidão de casamento era a única garantia aceitável. No mesmo dia em que nos casamos, minhas notas do SAT foram divulgadas. Minha pontuação havia melhorado muito em comparação com a primeira tentativa, mas ainda não era suficiente para entrar na Universidade de Kenilworth. Josiah me perguntou se eu queria escolher outra universidade em vez de refazer o exame. Por um momento, quase aceitei. Havia várias excelentes opções disponíveis. Mas quando encontrei o olhar dele, lembrei de tudo que havia conquistado até ali. Balancei a cabeça. Quero tentar novamente. Felizmente, desta vez o resultado foi perfeito. Fui admitida na Universidade de Kenilworth. Depois que as aulas começaram, percebi rapidamente que o ambiente em Kenilworth era completamente diferente de tudo o que eu já tinha conhecido. Ninguém se importava com quantas vezes você havia feito o SAT. Ninguém ligava para sua origem familiar. Ninguém prestava atenção às marcas das suas roupas ou dos seus sapatos. Todos estavam ocupados demais com os próprios objetivos. Os corredores viviam cheios de estudantes apressados. A biblioteca estava sempre lotada. Eu tinha imaginado que a vida ficaria mais fácil depois de entrar na universidade dos meus sonhos. Acabei descobrindo que estudar em Kenilworth era ainda mais difícil do que me preparar para o ESAT. Gênios estavam por toda parte. Eu precisava me esforçar 2 vezes mais apenas para acompanhar o ritmo médio da turma. Enquanto tentava me adaptar à rotina intensa da universidade, uma publicação sobre mim explodiu repentinamente na internet. A manchete era chamativa. Estudante de faculdade comunitária consegue residência em Kenilworth por meios suspeitos. Sugar Daddy pode ser CEO de grande grupo empresarial. O texto detalhava praticamente toda a minha vida, minha cidade natal, minha passagem pela faculdade comunitária, minha mudança repentina para Kenilworth, minha ida para uma mansão após abandonar a faculdade. Havia até fotografias minhas entrando e saindo da concessionária de carros de luxo. O rosto de Josiah estava borrado, mas qualquer pessoa que o conhecesse seria capaz de identificá-lo. A seção de comentários estava repleta de críticas. Como alguém assim entrou na Universidade de Kenilworth? Isso precisa ser investigado. Uma estudante de faculdade comunitária não consegue algo assim sem ajuda. Expulsem ela. Respirei fundo. Estava prestes a entrar em contato com um advogado quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Mia, minha antiga colega de quarto. Hazel, você viu a publicação? Foi a Stella quem postou. Ela estava se gabando no grupo do dormitório ontem, dizendo que acabaria com sua reputação. Não fiquei surpresa. Aquilo parecia exatamente algo que Stella faria. Mas quando atualizei a página alguns minutos depois, a publicação já tinha desaparecido. Nem 2 horas haviam se passado desde que ela foi publicada. Pouco depois, recebi outra mensagem de Mia. Meu Deus, Hazel.
Acabou de surgir outra publicação. É muito pior. Cliquei no link. E congelei. A nova manchete dizia: estudante de escola de artes é exposta por manter relacionamentos simultâneos com vários homens comprometidos. Conversas vazadas revelam detalhes chocantes. Logo abaixo estava a foto de Stella. A publicação incluía diversas capturas de tela de conversas. Entre elas, havia contatos salvos com nomes como CEO Jake White, casado, mais rico. As mensagens eram comprometedoras e extremamente detalhadas. Ainda estava tentando processar tudo aquilo quando Mia me ligou. Sua voz tremia. Hazel, uma mulher apareceu na escola da Stella hoje. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ela confrontou Stella. As duas brigaram. Mia respirou fundo antes de continuar. E a mulher a atacou com uma faca. Fiquei sem palavras. Nunca imaginei que a situação chegaria a esse ponto. Pedi que Mia me mantivesse informada sobre o estado de Stella. Naquela noite, ela enviou outra mensagem. Segundo as informações que recebeu, Stella havia entrado em estado vegetativo. Fiquei completamente atordoada. Tudo tinha acontecido rápido demais. Os comentários que surgiram diante dos meus olhos pareciam ter uma explicação pronta. Ela mexeu com a pessoa errada. A eficiência do Sr. Kent é assustadora. Ele descobriu tudo em menos de meia hora. O que você esperava? Ele é um CEO dominador. Errado. Ele é um sugar daddy dominador. Balancei a cabeça, incrédula. Pensando bem, era difícil imaginar quem mais teria recursos suficientes para encontrar tantas informações em tão pouco tempo. Mas, se Josiah preferia não falar sobre isso comigo, tudo bem. Eu também fingiria não saber de nada. Afinal, naquele momento, minha prioridade era outra. Eu finalmente estava na Universidade de Kenilworth e pretendia aproveitar cada segundo daquela oportunidade. Fim, que Deus te abençoe.